Nós estamos prestes a viver uma revolução tecnológica. Sabia que daqui a pouco tempo a nossa interação com a tecnologia vai mudar drasticamente? E aí, você já ouviu falar na internet das coisas? É sobre ela que nós vamos falar hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um Respostas da Ciência. Nosso assunto de hoje tem tudo a ver com tecnologia, que por sinal nos cerca de todos os lados. Antes de eu falar sobre o nosso assunto de hoje, tenho que te lembrar, se você não é inscrito no canal ainda, dá uma clicadinha nesse botão no canto direito inferior da tela, se inscreve para receber as notificações, receber os avisos quando a gente posta novos vídeos aqui, o que está acontecendo toda semana. Também, se você curtir esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que ele possa chegar a mais pessoas. Se você tem uma sugestão de tema interessante para tratarmos no canal, não deixe de deixar um comentário também sobre o que você acha relevante que pode ser apresentado aqui. Internet das coisas. O que é isso que a gente tem ouvido falar em noticiários? Esse conceito também pode ser reconhecido como Internet of Things. Como surgiu? Apesar do seu aspecto futurista, a Internet das Coisas surgiu ainda no início dos anos 90 nos Estados Unidos, quando, por meio da popularização das integrações TCP/IP e Internet, você tinha os microcomputadores conectados com a internet e em rede, promovendo um alto fluxo de troca de informações. Foi aí que Bill Joy pensou nessa conexão device para device. O termo Internet das Coisas foi pela primeira vez citado em bibliografia por Kevin Ashton, do MIT. 10 anos depois, ele publicou um artigo intitulado As Coisas da Internet das Coisas. Nesse trabalho, ele falava sobre o acúmulo de dados dos usuários na rede e o compartilhamento desses dados com os dispositivos que esse mesmo usuário tende a usar com frequência. Isso promoveria uma melhor experiência do usuário com esses dispositivos, além de poupar recursos para designar aqueles indivíduos uma experiência satisfatória. Diferente do que pode se pensar, que a internet das coisas só envolve computadores e celulares, ela tem por objetivo conectar também dispositivos como relógios, geladeiras e até carros. Um exemplo que nós podemos citar é o protótipo Mobi. Ele está sendo desenvolvido pela Ford e pela Intel e tem no seu funcionamento uma câmera no interior do veículo, no qual, quando o indivíduo senta-se ao volante, ele tem os seus dados biométricos escaneados e imediatamente, através da conexão com a rede de dados, você traz o perfil desse usuário para o computador de bordo do carro, fazendo com que ele tenha acesso às informações sobre a rotina, os gostos, as localidades que esse usuário frequenta, bem como sugestão de playlist de música e GPS. Um outro exemplo são os dispositivos vestíveis, aqueles relógios inteligentes que monitoram frequência de batimentos cardíacos, níveis de queima de calorias em atividades físicas. A partir do uso da internet das coisas, todas essas informações seriam destinadas à rede e proporcionaria para o indivíduo uma série de benefícios, tais como reconhecimento de estabelecimentos próximos onde ele pudesse se hidratar, ter produtos ligados àquele tipo de atividade física. Imagina você conseguir enviar diretamente para o seu médico, seu nutricionista, que te acompanha, o preparador físico, seus dados de aproveitamento das suas atividades físicas para que eles avaliassem de maneira mais pessoal ainda. Outro caso muito interessante de uso da internet das coisas é a possibilidade de conectar partes de peças que trabalham com extração de petróleo, de minério e de gás natural à internet, fazendo com que você consiga ter diagnósticos seguros e rápidos para evitar grandes problemas como acidentes em plataforma. Na área médica, a internet das coisas me promete trazer grandes inovações, por exemplo, em que o médico, mesmo de maneira remota, conseguirá realizar cirurgias, removendo tumores, realizando cauterizações, por exemplo, por meio de um aparelho que é similar a um joystick, no qual ele está conectado através de realidade virtual e numa alta velocidade de troca de dados, ele consegue ter uma imensa sensibilidade daquela cirurgia. Outro conceito e tendência que vem junto com a internet das coisas são as Smart Cities, onde você vai ter cidades inteligentes programadas para funcionar
de maneira eficiente na coleta de resíduos, economia de energia, de recursos. Por exemplo, os caminhões de lixo serão melhor designados para localidades onde tem o acúmulo de rejeito. Também sensores inteligentes vão mostrar para os motoristas aonde há vagas disponíveis. Com isso, teremos redução na circulação dos veículos, que pode acarretar menor poluição atmosférica também. Bem como os ônibus podem ser rastreados em tempo real, mostrando para os passageiros aonde eles estão circulando naquele instante. Um outro termo da tecnologia da informação que a gente não pode deixar de considerar quando a gente trata da internet das coisas é o termo Big Data. Ele surgiu através da interação dos 3 V's: velocidade, volume e variedade de dados de usuários. O problema que as empresas têm que lidar é a quantidade de informação que é gerada através desses dispositivos conectados na internet das coisas. Por meio dos dados dos usuários, você pode direcionar propagandas, você pode criar experiências muito proveitosas. Contudo, também há grandes riscos nesse uso. Portanto, essas empresas vão ter que se adaptar a usar esses dados de uma maneira que eles fiquem armazenados, que eles possam ser rastreados e analisados para garantir a criação do perfil de usuário específico para cada caso. Nós estamos nos aproximando numa era totalmente nova, numa realidade totalmente revolucionária, em que teremos os nossos dados de uso, de preferências distribuídos numa rede na qual será necessário ter uma extrema vigilância para garantir que a integridade desses dados não se torne algo que se volte contra nós. Daqui a pouco tempo, nós estaremos inseridos numa realidade similar aos filmes de ficção científica, na qual você terá todo um perfil seu de usuário disponível na rede que coordenará a atividade dos dispositivos ao redor de você. Se por um lado parece assustador essa realidade futura próxima, eu quero te lembrar de que nós já estamos bem inseridos nesse contexto. Repare a quantidade crescente de bancos digitais, as criptomoedas, as redes sociais e o espaço que elas ocupam na nossa vida hoje. Precisamos nos preparar e estarmos bem atentos, porque a internet das coisas já é uma realidade. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Se você tem mais alguma curiosidade sobre a internet das coisas, deixa aqui um comentário, fala pra gente o que você achou desse vídeo de hoje e não deixe de curtir e se inscrever no canal. Até mais, pessoal. Abraços biológicos.